E aí, people? Camila Boto, tô aqui de volta. Vou mandar mais uma live aqui pelo Feminino em Além. E hoje, como a gente já divulgou, a gente vai receber a Iesca Azevedo. E ela é a diretora, fundadora, organizadora da Vida em Flor Terapias. E a gente vai estar batendo um papo hoje sobre mulheres, home office e autocuidado. Ou seja, nesse período de pandemia, essa sobrecarga que as mulheres estão ainda mais, né? E como a gente cuidar disso, né? Como a gente reservar um tempo para cuidar da gente, mesmo no meio desse turbilhão de coisas para fazer, né? E o quanto isso é importante. Então a Isca hoje vai trazer pra gente isso, dando diquinhas de como a gente se cuidar, de como levar a rotina da melhor maneira possível nesses tempos que a gente está vivendo. E ela já está aqui. Vou dividir a tela com ela aqui. Já estava te apresentando previamente. Eu vi! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Que a gente tá se vendo. A gente é vizinha, mas não pode se ver. Pois é, né? Nesses tempos de agora é isso. Então, é isso. Temos que fazer o que tem que ser feito. É Verdade. Temos fundamental, né? que dar um exemplo. Pois é, pois é. Concorrido esse horário, né? Tem várias pessoas começando live agora. 18 horas, 19 horas, acho que daqui até umas 21 horas é o horário de pico, né? Por isso Aham. que você até falou que tava fazendo umas mais cedo, né? Eu fiz uma que foi 17 horas, que foi muito mais tranquila. Uma que eu fiz às 19, caiu no meio, eu fiquei um tempão tentando conseguir voltar. Enfim, foi complicado o horário, esse horário de mais assim, no meio da noite, porque é muita demanda, muita gente ao mesmo tempo. Verdade. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, já vamos começando o nosso bate-papo, que na verdade Opa, é falar um pouco sobre o que a gente de fato está vivendo agora, né, nesse período de quarentena, de isolamento social. E acho que a gente, como mulher, tem sempre as nossas particularidades, né, de demandas. isso. E aí eu queria já começar falando com você, que a gente tem algumas pesquisas aí apontando a questão dos serviços domésticos, né, do quanto as mulheres dedicam muito mais tempo a isso do que os homens. E isso já antes da quarentena, antes de tudo isso que a gente está vivendo. E aí agora, com a quarentena, com a coisa do home office, né, das tarefas domésticas, filhos, enfim, tudo mais, essa desigualdade ficou ainda maior. E aí, no meio disso tudo, como que a gente acha um tempo para cuidar da gente, né? Para esse autocuidado que a gente está falando nesse tema que a gente se propôs a trazer hoje. Então, são várias questões que envolvem esse arrumado que existe nas famílias, existe tradicionalmente há bastante tempo pelo mundo afora. Um desses, um dos fatores mais importantes e que pesam bastante ainda é a questão de que o trabalho doméstico ele é associado a uma responsabilidade da mulher. Então, isso ainda Sim. tem um componente cultural muito forte, com certeza, mas também tem um outro ponto que a gente precisa observar, que é quando é que a mulher abre espaço desse lugar de poder, que é o lugar de cuidadora da casa, para que o homem exerça o seu papel de cuidar pela casa onde ele também mora. Então, temos a questão de que o homem também acha conveniente, às vezes, não fazer, e temos a questão de uma mulher que não quer abrir esse espaço para o homem porque ela entende aquela responsabilidade como dela e ela acha que se ela abrir espaço para o homem fazer alguma coisa, ela vai estar perdendo um lugar de poder. Então são questões que se misturam, claro. Cada situação
tem sua resposta, mas são duas coisas brigando ali para que as coisas continuem como estão, para que as mulheres continuem sobrecarregadas. Então, é necessário que, para a mulher que está se sentindo sobrecarregada, ela se coloque naquela posição. Realmente, será que os homens que moram aqui nessa casa, eles não são capazes de fazer isso que eu estou fazendo? Será que eles não são Sim, capazes de lavar um prato, de colocar a roupa na máquina de lavar? Claro que eles são. E às vezes é só uma questão de fazer essa condução de uma forma suave e não simplesmente levar na ponta da faca, né? Porque o que está acontecendo hoje é muita briga dentro das casas, porque as mulheres estão entrando de uma forma brusca. Ah, você tem que fazer. Então elas estão entrando em guerra com os homens. E sim. talvez esse não seja o caminho. Talvez o caminho seja na suavidade, de abrir espaço, de permitir que os homens façam do jeito deles e não do jeito que a gente quer, É, eu acho que tem muito isso. né? Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Porque observe que enquanto você está naquele tempo que você está ali lavando louça, ou colocando a roupa na máquina, ou fazendo qualquer outra coisa, poderia ter alguém junto com você, realizando aquela atividade, compartilhando da realização disso, e no final você teria um tempo para assistir uma TV, para descansar, para fazer nada, né? Para tomar um chá com tranquilidade, Sim, é. E é interessante trazer essa visão, porque às vezes a gente também faz isso sem nem perceber, né? isso, exatamente. Porque a gente aprendeu assim, de certa forma, a gente ainda é de uma geração em que as mães estavam à frente da casa como cuidadoras, né? Então, para nós ainda é uma coisa que é comum, porque nasceu dessa forma e a gente foi criado dessa forma. A geração dos meus filhos, por exemplo, já é diferente, porque Sim, já foi criado com outros parâmetros, não é? Então, isso tudo traz para as famílias um momento de ter que colocar essa discussão na mesa, mas colocar essa discussão na mesa com suavidade ainda é o caminho do meio. E colocar no caminho do meio é a única forma que existe de se realizar isso de uma forma que não agrida ninguém, que não deixe ninguém se sobrecarregar, que não deixe as coisas ficarem simplesmente sendo feitas porque sempre foram feitas assim. É possível questionar, mas existem formas e formas de fazer esse questionamento sem que necessariamente a gente abra mão do fato de que tem homens na casa, eles moram na casa, eles não estão ajudando, eles estão cuidando do lugar onde eles vivem, não é? Então tem essa sim. construção ainda, o homem não ajuda, não, o homem não tem que ajudar, o homem tem somente que cuidar da casa onde ele vive, e tá tudo bem. Não é ajuda isso, gente. É, não é ajuda, exatamente. Assim como é com o filho, não é ajuda, o filho é dos dois, né? Então, mas veja, tem vários homens, por exemplo, que a criança já está crescendo, nunca trocou uma fralda, porque diz que tem medo de pegar na criança. Ok pro medo dele, mas e aí, ele não faz mais nada com a criança? Se ele não quer trocar uma fralda, não pode dar uma mamadeira, não pode tomar conta enquanto a mãe vai tomar banho? Então, tem toda essa questão envolvida que é cultural e que a gente precisa lidar com ela, sim, com maturidade, mas também com serenidade. Se a gente levar isso para o lado da guerra, não vai acontecer. Vai ser pior. Verdade, verdade. E aí eu já vou até emendar, como a gente já começou a falar um pouco de relacionamento, emendar com a outra pergunta que eu tinha pensado, que também tem dados apontando que o número de divórcios disparou aí durante a quarentena. Justamente por causa dessa convivência mais intensa de muita gente, porque muita gente, apesar de morar na mesma casa, trabalhava fora, praticamente passava o dia inteiro fora e agora está tendo que ficar o tempo inteiro com a pessoa. E aí, às vezes, a falta de diálogo, isso passa também pela sobrecarga da mulher, a mulher não fala, aquilo vai acumulando, enfim. Tanto que essa pesquisa que eu vi até do aumento de divórcios fala que 70% da entrada, né, do pedido de divórcio está vindo justamente das mulheres. E muito por conta dessa sobrecarga. E aí eu queria te ouvir também nesses casos, que isso também passa pelo autocuidado. Porque eu acho que se você não está bem com você mesmo, você não tem como estar bem com a outra pessoa. Então, primeiro você precisa Isso. cuidar de você para depois estar bem com esse seu parceiro, parceira, enfim. E aí,
Se você acha que tem alguma terapia que pode auxiliar nisso, se tem alguma coisa específica lá da Vida em Flor que você indicaria. Então, realmente é uma realidade bem diferente agora, né? Observe que poucos meses atrás a gente tinha cada um sua rotina. Olha, Ceci, acabou de entrar, coisa linda. A gente tinha uma rotina que cada um ia para o seu canto, né? Os filhos na escola, marido no trabalho, mulher no trabalho. E isso gerava pouco momento de interação familiar. E muitas vezes, no momento de interação familiar em que existia algum conflito, o que é que acontece? Cada um ia para um lado e os conflitos se resolviam, teoricamente, não estavam resolvidos, mas os conflitos deixavam de existir. A partir do momento que você coloca todo mundo de volta no mesmo ambiente, o que é que acontece? Esses conflitos existem e eles estão ali. Eles também fazem parte da família, não é? Então, todo mundo junto e misturado no mesmo ambiente não, não é uma combinação saudável se as pessoas não estão trabalhadas a este ponto. Então, quando as pessoas estão, por exemplo, propensas a ter o autoconhecimento e perceber que se ela insistir em uma determinada situação, que vai ter uma situação desagradável, ela consegue simplesmente aguardar o momento de se posicionar e se posicionar de uma forma que não crie que não aumente o clima estranho. Mas se a pessoa não se conhece, se a pessoa não tem uma boa percepção dela mesma, se ela tem uma visão equivocada, uma visão distorcida, tá com autoestima baixa, o que é que vai acontecer? Se o marido fala alguma coisa para ela, ela simplesmente devolve uma patada, porque ela se sente ofendida, né? Porque ela simplesmente não tem noção de quem ela é. Então, nessas horas, claro, existem muitas terapias que podem ajudar. Acho que a psicoterapia é uma ferramenta. Nem todo mundo se sente confortável em fazer psicoterapia online. Muita gente prefere estar pessoalmente, principalmente porque, imagina, a pessoa faz psicoterapia e ela está aqui relatando o problema que teve com o companheiro, né, com o par, e o par está na casa. Então, ela fica com medo da pessoa escutar. Tem todo esse processo da questão de que a pessoa não se sente confortável falando de uma situação dentro da casa onde ela mora. E também tem a outra questão que é, às vezes a pessoa está em casa, mas ela está cheia de tarefa. Ela está com trabalho para fazer, ela está com as tarefas domésticas, ela tem bebê, mas a babá não vai porque está sem trabalhar. Então, enfim, é todo um conteúdo para dar conta que muitas vezes a mulher sozinha não consegue resolver, não é? Então, Sim. nessa hora entra a terapia. Aí você tem, por exemplo, terapias que são muito boas para esse momento. Os florais, por exemplo. Os florais são uma terapia fenomenal nesse momento, porque quando você começa a usar o floral, ele atua de maneira sistêmica, porque você começa a mudar o seu comportamento e todo mundo na casa começa a perceber que alguma coisa está diferente em você. Então, naturalmente, o que ia gerar treta não gera mais. Porque você coloca-se numa posição mais, digamos assim, mais suave para encarar as coisas, sabe? E quando você encara as coisas de uma maneira mais suave, você não sofre por coisas que você não tem que sofrer, todo o resto acaba ficando com mais harmonia. Aqui mesmo eu nunca deixo de ter floral na geladeira. Eu sempre coloco uma garrafinha. Quem quiser tomar, vai lá e toma. Eu digo, ó, essa garrafa do floral, todo mundo sabe. Então, assim, eu acho que é uma forma da pessoa buscar o equilíbrio, buscar tranquilidade, sem necessariamente ter que fazer uma terapia semanal e tudo mais, se a pessoa não quer fazer, não quer ter essa opção, né? E uma das coisas que, para mim também, que eu acho que resolve muito é participar de grupos com outras mulheres. Porque em grupo com outras mulheres, você observa que... Ó, Ceci, falando que tomava meu floral na redação. Pois então, né, Ceci? É isso, né? Desde quando? 2010 você fazia isso. Mas veja que o grupo de mulheres, quando você está em grupo, você percebe que a sua realidade não é tão diferente da realidade de outras mulheres. E isso acaba ajudando a dissolver, a ver outros pontos de vista, ajuda também a encarar as coisas por outros ângulos, a ver a percepção das outras mulheres sobre a mesma situação. Então, eu acho que ajuda demais
e creio que é um momento também, tipo, atua como uma válvula de escape, sabe? A pessoa chega no grupo, ela vai ali, faz aquela atividade, é a hora dela, é o momento dela, e quando acabou, ela tá renovada e ela segue pro resto da semana, pros outros dias, com muito mais tranquilidade. E nesse sentido até tem algumas iniciativas que você já começou também lá na Vida em Pula, né? Que é de grupos, de É, jornadas. isso, a gente tem grupos femininos, né? Eu tenho um grupo feminino, quarta-feira é dia do grupo. Nesse grupo a gente trabalha, a gente está trabalhando nesse momento o tema são os arquétipos das deusas. Então a gente trabalha deusas todos os dias de manhã. Eu tiro a carta do grupo e aí ao longo do dia eu vou mentalizando ali e de noite a gente tem um conteúdo relacionado com aquela carta que foi tirada e normalmente é carta que, enfim, quando a gente chega, eu digo, olha quem saiu hoje foi fulana de tal. E aí elas começam a conversar e vão percebendo que naquele dia sim tem alguma relação com alguma coisa que elas vivenciaram. Então a gente tem construído um trabalho bem bacana e eu acho que dessa forma a gente consegue ajudar bastante essas mulheres a enfrentar principalmente esse momento, né? Enfrentar a vida, acho que é o argumento mais correto é enfrentar a vida, porque não é fácil. Né? E fora isso, A vida já não é desculpa, fácil e agora esses dias tá mais difícil ainda, né, para todo mundo, né? A gente também tem que ter é, noção de também tem que cobrar um pouco menos, né? Porque o que eu percebo também é que as mulheres às vezes têm uma cobrança muito forte com elas mesmas, né? então, e essa autocobrança, ela não é saudável pra gente. Né? Às vezes a gente fica muito preocupada, por exemplo, com coisas que a gente já fez, com situações que a gente deveria ter evitado. Mas aí o que que acontece? Isso vai resolver o quê? Nada, já foi. A gente já fez, não conseguiu evitar algumas situações. Então agora não é o momento de se lamentar, de se cobrar, de trazer uma resposta que não seja uma resposta de estou olhando para o futuro. Agora a única coisa que importa é a gente olhar para o futuro, porque o passado já passou. Passou, não vai voltar. E essa cobrança da gente ter que fazer as coisas sempre na expectativa dos outros não é saudável. Os outros ficam ótimos e a gente fica acabada. Então a É gente verdade. precisa ter, sim, um olhar mais, diria, com mais compaixão pra gente, sabe? Todo mundo é humano, todo mundo tem o direito de errar. Não tá fácil para ninguém, nem vai ser mais fácil ou mais difícil porque é comigo ou com você. Vai ser na mesma medida para todo mundo, só que algumas pessoas percebem de um jeito, outras percebem de outro. Sim. É somente isso que acontece. Tanto que era tem uma outra pergunta que eu ia fazer também para você, que é justamente que até me chamou a atenção. A gente falou de toda essa sobrecarga que as mulheres estão agora nesse momento. E aí tem uma pesquisa feita pela Ticket que fala que 82% das mulheres entrevistadas por eles estão completamente satisfeitas ou muito satisfeitas com o sistema de trabalho durante a quarentena, ou seja, né, o home office. Enquanto os homens, o índice é de 76%, ou seja, as mulheres ainda assim estão mais satisfeitas do que os homens. Ou seja, também passa por esse processo de autoconhecimento, né, de ter um diálogo justo com você. Talvez essas mulheres que estão tão satisfeitas assim tenham isso, né? Assim, elas estão dentro desse sistema que acho que a maioria de nós estamos, e aí também, óbvio, eu acho que tem um certo privilégio nisso tudo, porque a gente sabe também que tem outras realidades que as pessoas não estão nem podendo ficar em casa, apesar de tudo isso, elas têm que sair, têm que trabalhar. Então, só de você estar podendo fazer um home office, você já é uma privilegiada, querendo ou não. Mas tem muito essa coisa do autoconhecimento e da mulher também, aquilo que a gente falou, né? De não querer tomar conta de tudo. Então, talvez essas que estão mais satisfeitas estejam mais bem resolvidas dentro delas, né? Com essas questões todas. Não sei não. Eu tenho um palpite que é um pouco diferente disso. Sabe o que que acontece? Eu acho que essas mulheres estão bastante satisfeitas é porque antes, além de tudo, elas tinham que dar conta do serviço de casa e elas ainda tinham que enfrentar o trânsito. Então, hoje, não ter que enfrentar o trânsito, de certa forma,
é o espaço das tarefas domésticas, sabe? Porque assim, eu acabo de trabalhar às 18, mas às 18 eu posso fazer a janta. Porque se eu tivesse no trabalho, eu chegaria às 20, por exemplo. Entende? Então, não é necessariamente pelo nível de satisfação em relação a essa questão de estar emocionalmente mais trabalhada ou não. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que tem a ver com não ter que sair para enfrentar trânsito, ônibus e tudo mais, Já que ao entende? mesmo tempo, né? Esse é o Esse ponto. caminho. Aí, por exemplo, alguém perguntou se os homens também. Será que os homens também não sentem essa pressão na mesma medida que as mulheres? Eu acho que não. Eu acho que a pressão nos homens é um pouco diferente agora, porque os homens, enquanto provedores, estão tendo essa função de provedor sendo questionada nesse momento. Porque muitos tiveram seu salário reduzido, vários perderam emprego, vários tiveram que fechar a empresa. Então, o que eu acredito é que o fato de que os homens estão passando também por pressão não é necessariamente a mesma pressão, não. São diferentes os temas, mas com certeza eles também estão se sentindo pressionados. E aí também tem a questão que eles também devem sentir a cobrança de ter que fazer alguma coisa em casa, de ter que dar o alô para os pratos, de ter que, né, fazer alguma tarefa doméstica. No entendimento de muitos, ainda é ajudar em casa. A gente sabe que isso não é uma ajuda, né? Mas enfim, eu creio que não passa pela questão do autocuidado, não. Acho que a mulher ainda tem um caminho muito longo para se cuidar. Tem muitas mulheres que eu conheço mesmo, não mulheres que eu atendo, que deixam de fazer por elas mesmas ainda para ficar cuidando somente de outras pessoas, né? Então, esse é um ponto. Cuidar somente de outras pessoas, tem alguma coisa errada aí. Você precisa primeiro cuidar de você, porque se você não se cuidar, você não pode nem cuidar do outro. Por Isso. mais amor que a gente tenha pelo outro, a gente precisa, primeiro, é um instinto de sobrevivência. Isso é básico para o ser humano. Então, a gente precisa se cuidar por amor ao outro também. Mas primeiro a gente precisa cuidar do amor próprio. Sim. O que é muito E é difícil uma hoje. questão que pode parecer básica, assim, né? Mas não é, né? Tem muita gente que a gente fala assim, esse papo de autocuidado, de autoamor, de autoestima. Mas, gente, a maioria das pessoas realmente não tem isso, né? Tem essa dificuldade mesmo. Então, mas por quê, né? Porque a gente vem de umas crenças de que cuidar do outro é bom, de que abrir mão de si mesmo é você virar santa, é você ser uma mulher fantástica só porque você é cuidadora do outro, porque você abdica de si mesma. Isso é uma imagem romantizada. Isso é uma imagem romantizada e que não ajuda a mulher, porque esse peso não vai para os homens. Percebe? Só nós temos que ser irmã Dulce. Gente, irmã Dulce foi uma só. Ela virou santa, nós não vamos virar santas, a verdade é essa. A gente tem que se contentar que a gente é humana, a gente tem um monte de coisas para dar conta, mas a nossa única missão quando a gente veio para a Terra foi dar conta de nós mesmas. A gente não Sim. nasceu com a missão de dar conta de ninguém, é dar conta de nós. E quando a gente dá conta de nós, a gente pode ajudar o outro a dar conta dele mesmo. Mas primeiro a gente tem que se encarar e dizer, opa, como é que é isso aí, né? Como é que eu vou dar conta de mim agora? E aí depois sim eu consigo dar conta do outro. Então tem todo esse contexto da romantização, do cuidado, da pessoa que abdica, da pessoa que se sacrifica, não é? Isso é romantizado Sim. disso quando elas não conseguem atender essa expectativa. Isso também é muito da figura maternal que a mulher traz também, né? E dessa coisa que todo mundo acha que toda mulher tem que ser maternal, toda mulher tem que cuidar das outras pessoas. E aí essa questão é um pouco, passa muito por isso também, que é até o comentário que a Ana Paula está fazendo aqui. Tem mulher com filho pequeno que está enlouquecida, desacostumada com esse modelo, inclusive de cuidar do filho. Sei de colegas de trabalho que estão sendo prejudicados por essa insatisfação. E eu acho que a gente está falando aqui muito a gente falou de relacionamento, do marido, enfim,
E ainda tem essa questão dos filhos, né? Não são todas as mulheres, mas tem muitas mulheres que ainda têm que lidar com os filhos. E os filhos também a gente sabe que por uma questão histórica também termina sobrando mais para a mulher. Então, nesse momento, e as crianças estão muito em casa também, né? Então, porque as escolas também não estão funcionando. Então, assim, de novo, gente, temos que correr atrás das jornadas aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais do projeto de AESCA, mas assim, tentar se conhecer, tirar um momento mesmo pra gente, como você falou, até para respirar, para meditar, enfim, é super necessário, né? E as pessoas precisam entender a importância disso para elas, primeiro, e até para ajudar na relação com o marido, com os filhos, enfim. Isso também para ajudar até no rendimento profissional. Isso se reflete, Mila, na carreira da pessoa. Por exemplo, uma Sim, pessoa que tem a tendência a ficar cuidando demais dos outros, o que é que acontece com ela quando ela está no ambiente profissional? Ela tende a pegar aquelas pessoas que trabalham com ela e colocar embaixo das asas. E com isso ela protege pessoas que não conseguem se desenvolver, porque ela toma conta daquilo ali, né? E ela se nutre do fato de que aquelas pessoas que ela está protegendo são pessoas que acham que ela está fazendo a melhor coisa. E não é verdade isso. Todo mundo precisa levar tombo. Todo sim, mundo precisa, a gente só aprende quando a gente tomba. A gente não aprende porque alguém está dizendo que é mais fácil ir por aquele caminho. A gente só aprende quando tomba. Eu estou falando isso de mim, que tomei muitos tombos, e estou falando isso porque eu deixei meus filhos tomarem todos os tombos e deixo que levem todos os tombos que a vida puder dar, porque são as escolhas que eles fazem. O que é que eu vou fazer? Caiu? Eu posso ajudar a levantar, mas eu não posso impedir que caia. Porque é o cair que faz a gente se levantar mais forte, não é? Então, a coisa do cuidado, ela não pode, ela não fica só restrita ao âmbito familiar. A pessoa que tem esse desejo de cuidar somente do outro e que não está voltada para ela mesma em nenhum momento, que ela fecha completamente os olhos para ela mesma, ela não está se ajudando e ela também não ajuda o outro. Ela somente nutre uma ilusão de que por algum momento ela é importante para alguém, porque ela acha que somente ela consegue fazer determinadas coisas para aquela pessoa. E é nessa hora que a sim. gente às vezes percebe que a gente não é fundamental em nada, que todo mundo é substituível. Então, por isso que eu tô falando, é uma ilusão, mas que ainda nutre muita gente com essa coisa da santa, né? De é maravilhosa, abdicou de tudo, é uma pessoa fantástica porque faz tudo por todo mundo, nunca diz não. A pessoa que não diz não é aquela que está adoecendo mais rápido. É. E muita gente tem muita dificuldade. Eu mesmo já tive muita dificuldade de dizer não. Eu já melhorei, mas já sofri muito com isso. E aí até estão comentando aqui, o Rô tá comentando que às vezes tenho vontade de sair do carro sozinha, que seja 10 minutos para respirar, rotina insana. Pois é. E ela até comentou mais em cima aí também que às vezes ela conversa com. A mulher fala, mas em alguns casos o abençoado não ouve, né? Da questão do marido que a gente estava falando da divisão das tarefas, enfim. Pois então. E tem uma outra coisa também que você falou agora, que você tem dificuldade, tinha dificuldade para dizer não. O peso do julgamento é muito forte na vida da gente, né? A gente não quer ser Sim, julgado como uma pessoa mesquinha, como uma pessoa egoísta, porque é isso que as pessoas rotulam a gente quando a gente diz eu não posso, eu não quero. As pessoas acham que a gente tem a obrigação de concordar, porque é, digamos assim, conveniente para todos a concordância. A discordância sim, não é uma coisa vista com bons olhos. Então, a dificuldade de dar não também é cultural. E o fato de dizer não para uma mulher, nossa senhora, é muito pior. Porque é a gente muito tem que pior. ser vista como aquela que sempre vai dizer sim, que sempre vai proteger, que sempre vai fazer tudo o que se espera. Então a gente tem uma carga de responsabilidades muito mais pesada em relação a isso que a sociedade espera da gente. Então essas Sim, expectativas sociais terminam de deixar a gente minado. Por isso que eu gosto dos florais, porque quando a gente começa a utilizar essa maravilha, o que que acontece? A gente vai começando a aprender quais são os nossos limites, porque reconhecer os nossos limites ajuda a gente a dizer para o outro, olha, a partir daí não dá.
até aqui eu posso, mas a partir daí eu não consigo. Então, Sim. eu acho que tem uma coisa de empoderar você, é você ser realmente quem você é e se expressar como você é, sabe? Tem um É, eu ponto acho bem importante. que E acho que passa muito por isso que a gente estava falando também. Acho que o julgamento com a mulher é sempre mais pesado também, né? Tipo, o homem, se ele não ajudou, se ele fizer, ele tá ajudando. Mas se a mulher não fizer o básico, nossa, ela é uma péssima mulher, uma péssima mãe, ela é péssima tudo, né? Então, vamos tomar cuidado também com isso e não trazer isso pra gente. Que a Isabel tá até falando, a Isabel Santos falou, estou vivenciando o resultado de não saber dizer não. Quando eu faço, fico cheia de grilos. Então, tem algumas pessoas. E a Ana Paula fala que depois de alguns nãos, as pessoas passam a nos respeitar. E, de fato, pelo menos, quando mudei, senti muita diferença, assim, de coisas que as pessoas faziam e para elas era normal. E quando eu comecei a colocar os nãos, de fato, melhorou muito para mim. Então, é libertador, tá, gente? Aprendam a dizer não com jeitinho, mas aprendam. E a Isso. Ceci está pedindo para a gente falar um pouquinho do autocuidado para as pessoas que vivem sozinha, que é o caso dela, que a gente falou muito das mulheres casadas, mas que ela queria ouvir também sobre o autocuidado para quem vive sozinho, porque eu acho que também nesses tempos, também agora, para quem vive sozinho, tá complicado também, porque a pessoa está de fato muito sozinha, né? Porque quem está cumprindo pelo É. menos o isolamento social está sozinho o tempo todo. Uma coisa bem importante para quem está só é procurar ter horários para conversar com as pessoas que ama. Mesmo que não sejam as mesmas pessoas diariamente, mas fazer disso um momento gostoso. Por exemplo, vai almoçar sozinha? Vai almoçar sozinha na sua casa. Mas você pode marcar com alguém para almoçar no mesmo horário, cada um na sua casa. É alguém para você trocar uma ideia, arejar, né? Arejar um pouco as ideias também. É aquele momento de descompressão. Uma coisa também super importante é não deixar de procurar alguma atividade para fazer que não seja somente o trabalho, que não seja só algo mental. Procurar fazer alguma coisa que tenha algum tipo de percepção fora da mente. Tirar o mental de funcionamento, principalmente para a Ceci, que é muito estudiosa, leituras, não sei o quê. Procurar fazer alguma coisa que deixe ela mais próxima do corpo, de repente, se a pessoa é muito mental. Se a pessoa já é mais artística, mais corporal e tudo mais, ela pode até ler alguma coisa diferente, procurar um conteúdo, assistir uma live que seja de interesse. Mas o fundamental é não perder o contato com as pessoas que ama. E fazer isso diariamente, colocar horários. Não precisa ser um longo período, mas pô, pode ser legal. Domingo, um café da manhã, marcar com uma turma, fazer esse café com algumas pessoas. Pode ser um jantar especial em algum dia, agitar coisas culturais também, uma gincana, brincar de alguma coisa que possa cada um fazer na sua casa. Então, o contato com outras pessoas ele pode acontecer, mesmo não sendo o contato físico. É o contato feito da forma como dá, e dessa forma como dá, acho que dá para aliviar muito a pressão. Sem falar que, claro, né, os florais também são aquela força para a pessoa que está só. Olha, ela já quer marcar com a gente, Boto. Tá bom, Vamos Ceci, a lá. gente vai tomar café com você, a gente promete. Mas é Né? legal, Então, isso. Eu vi alguém até comentando que, tipo, marcou com um amigo para ver um filme. Aí os dois começaram a ver o mesmo filme juntos, cada um na sua casa, depois eles entraram e comentaram o filme. E eu acho que esse fenômeno das lives passa muito por isso também, né? Que as pessoas falaram que o streaming ia bombar e, de fato, óbvio que a demanda subiu muito de ver filme, ver, consumir série e tal, mas as lives roubaram a cena, acho que muito por isso também, porque a gente se vê, a gente tá falando com outra pessoa, a gente passa por esse social, né? aham. Então, eu tô falando isso por experiência de quem morou sozinha por um ano. E durante esse ano que eu morei sozinha, que eu morei em Brasília, em alguns momentos, eu jantava com minha família que estava aqui, meus filhos, marido e tal. Jantava com eles, na época era MSN, não era Skype ainda. E depois, quando meu filho foi embora, que ele morou um ano fora do país, a gente às vezes marcava de jantar ou encontrar em algum horário de refeição para a gente estar junto, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma maneira de você
criar proximidade, você não perder esse contato com as pessoas e de você também não pirar, né? Porque imagina você ficar sozinha dentro de uma casa, dentro de um apartamento, tendo que fazer coisas sem poder conversar com ninguém. Não, não dá. Principalmente quando a pessoa é falante, como uma pessoa que fez essa pergunta, que imagina, né? A gente vai tomar esse café com ela, pelo amor de Deus, né? Verdade. E a questão de comunicação nessa hora sofre mais ainda, né? Mais ainda, exato. Mas, ó, na dúvida, liga para alguém, diz, eu preciso desabafar, me escuta, pelo amor de Deus. E faz isso, né? Faz, não tem problema nenhum. Tá todo mundo no mesmo barco. Verdade. Eu acho que, Tá todo assim, mundo no mesmo tá barco. todo mundo se descobrindo, porque o que a gente está vivendo agora, ninguém nunca viveu das últimas gerações todas, né? Uma coisa totalmente nova. Pois é. E eu por exemplo, enfim, no primeiro momento foi bem complicado para mim, porque acabei de abrir um negócio, né? Eu abri uma casa que tá fechada desde março. E assim, eu vim pra dentro de casa imaginando quando é que eu vou voltar pra casa, né, pra fazer as coisas e tal, tudo que eu tinha planejado. Mas aí, tipo, uma semana depois a ficha caiu e eu comecei a fazer tanta coisa que ontem eu entreguei meu primeiro livro, que foi pra editora, e hoje eu já tô tratando do segundo, que eu tô fazendo pré-lançamento para entrega em agosto. Ou seja, se eu tivesse lá dando conta da casa, eu não teria escrito 2 livros. Sim. Jamais. Então, é a coisa de você olhar outras oportunidades, de olhar outras possibilidades. Se não dá para fazer do jeito que a gente sempre fez, de que outro jeito é possível e que me satisfaz, Sim. né? De que outro jeito eu não vou sofrer tanto porque eu estou dentro de casa. Então, acho que a gente precisa ter o movimento de fazer acontecer o que é melhor para a gente. Não adianta a gente ficar lamentando porque tá ou porque não tá, porque vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde que a gente vai voltar. Não vai ter normal. Quando a gente sair de casa de uma forma definitiva, disser não precisa mais isolamento e tudo mais, nunca mais vai ser como antes. Já não é mais como antes. Não é. O É. baiano nunca mais vai ter o comportamento que a gente sempre teve. Quando A a gente gente que é vê mais a baiano gente não quer na rua pegar. e vê todo mundo de máscara, gente. Isso, imagina, surreal, né? Então, você que usa óculos, então, imagina. Máscara Nossa, com uma óculos. beleza. Uma beleza. Quando eu ponho o meu, eu fico também. Ainda bem que o meu eu só uso para leitura, né? Então, eu não tenho que andar com máscara porque praticamente eu só uso ele em casa. Mas eu vou te falar, viu? É uma loucura. Não A somos máscara mais os realmente. mesmos que agora. Você se falou. É isso, é o tal do novo normal, né? Que o pessoal tá falando muito e que, de fato, eu acho que as pessoas que acham que vão voltar para o mesmo mundo que elas saíram, elas estão bem enganadas, assim. Acho que muita coisa vai mudar. Não sei se para melhor, para pior, isso a gente vai descobrir com o tempo. E algumas coisas talvez também não mudem tanto assim, enfim, talvez volte de fato ao normal. Mas se a gente falasse há 3 meses atrás que a gente ia ver todo mundo usando máscara, que os shows iam ser dentro do carro, drive-in, né? Cinema drive-in, enfim, Isso. realidades completamente Mas diferentes, veja, né? veja, por exemplo, que agora que a gente tá, que já passou algum tempo e as pessoas estão começando a cair algumas fichas, tem muita gente me procurando para falar sobre transição de carreira. Muita gente me pedindo orientação. E eu estou mentorando várias pessoas justamente com esse tema, porque as pessoas se deram conta de que elas estão vivendo uma vida que não é satisfatória para elas. Muitas vezes por pressão social, muitas vezes por é, necessidade apenas de pagar os boletos e ter alguma tranquilidade. Então, esse tipo de situação que está acontecendo agora está levando as pessoas a procurar outros meios de realmente viver, porque o que a gente estava levando até o momento não era vida. Para muita Sim. gente não era vida, né? Então, assim, nunca foi tão forte, eu acho, que o movimento de se questionar enquanto pessoa, se questionar dentro de suas relações, se questionar dentro do seu ambiente profissional, saber realmente se as escolhas que você fez são as escolhas que você quer continuar mantendo. Então, eu acho que todo esse terreno que a gente está agora é muito fértil
para o questionamento. O número 4, né? O ano 4 que a gente tá, é um ano em que só ficam as verdades. Só o que é de verdade vai durar até o final do ano. A partir de então, já foi. 2021 é outra realidade, é ano 5, a gente começa no movimento de se reconstruir, de ter inteireza. Mas então 2020 é um ano que é para isso, é para dizer, opa, o que é sólido fica, o que não é vai embora. E isso traz o movimento do questionamento profissional. Várias pessoas têm me procurado. Uma das coisas que eu tenho feito é mentoria para essas pessoas. E eu tenho sido muito acionada com essa temática. Além da temática de abertura de negócio. Esse daí também, por incrível que pareça, as pessoas estão pensando agora, tipo, o que que eu vou abrir? Que negócio é que eu vou fazer quando eu tiver feito uma mudança de vida? O que que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? Daqui a um período X, já quero começar planejando. Então, porque as pessoas percebem que essa realidade, ela não é suficiente, ela não se sustenta. Bacana. Isso passa pela questão da autorreflexão, né? E é um período, acho que, ideal para isso. E que bom, bacana ver as pessoas nesse movimento de mudar o que elas estão insatisfeitas, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Acho que é um momento muito bom para isso. É aquele negócio, né? Tirar de tudo isso, dessa coisa toda negativa, alguma coisa positiva. Isso. Porque, vamos falar a verdade, o ser humano não nasceu para ficar fazendo mudança. O ser humano gosta da coisa estabelecida, gosta do que está ali, daquela situação que já está confortável e a zona de conforto é o que tem de melhor. E agora Então, estamos forçados a esse ano a mudar. gente foi obrigado a sair da zona de conforto. A gente foi empurrado para o abismo, né? Tá aqui, tá todo mundo na beira do abismo e agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão voar ou vocês vão cair? A gente Verdade. precisa voar. A gente precisa voar, a verdade é essa. Então, tem todo esse contexto que é um contexto. Tem tanto coração subindo nessa tela que eu não sei nem de quem é esse coraçãozão todo aí que tá chegando e chegando. Mas Alguém é está se realmente. identificando aí com a mudança. Não, mudança não é uma coisa. Voar cada vez mais alto, é isso mesmo, Poliana. Voar cada vez mais alto, porque o abismo está na porta. É só a E eu gente. acho que você falou de empreendedorismo, eu como empreendedora também, eu acho que o empreendedorismo é exatamente isso, é você sair da zona de conforto, é você não ter certeza de nada. Quando a gente resolve empreender, por mais que a gente, mas eu domino essa área, né? No meu caso, eu não mudei tanto de área, esse que mudou mais ainda, tá, gente? Mas eu mantive na comunicação. Mas ainda assim, você não sabe se vai dar certo, se não vai. Você passa por um monte de dificuldade no começo. Eu sempre falo para as pessoas, quando resolvem empreender, que não é para todo mundo, porque assim, se você gosta do seu salário certinho no fim do mês, você não vai ter isso. Tem mês que você está cheio de coisa, tem mês que você não vai ter nada, e você tem que se organizar para isso e conviver bem com isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tive que trabalhar muito isso em mim, da ansiedade, de tipo fazer orçamento e ficar esperando o retorno, se a pessoa vai querer, se não vai. Então, entra uma série de questões aí também nesse bolo. Mas que bacana que as pessoas estão pensando em empreender, porque eu acho que realmente é um momento interessante para isso, e acho que é um momento de se pensar de fato em novas propostas, em novos negócios. A minha área especificamente, eu estou muito feliz, assim, porque estamos percebendo a importância da comunicação digital, estamos todos aqui nesse universo agora, nesse momento. E muita gente também tem me procurado para falar sobre isso, para a questão de redes sociais. Acho que até quem não acreditava nisso está tendo que acreditar, né? Aham. Então, que bacana eu vi esses depoimentos das mudanças aí, que a Poliana falou que tá amando, a Isabel também falou sermos águias. Poliana falou que adora mudança. A Rafa tá falando que se identificou, que se empolgou nos corações. Que a Rafa também, a Rafaela, ela também escrevia para o site da gente, fez algumas lives já aqui, vai fazer outras. E ela mudou totalmente também. Ela saiu de Salvador para São Paulo, mudou de cidade, então também é uma outra mudança. Que muita gente também, às vezes a gente fica meio, será que vamos mudar? Porque você muda tudo, né? Quando você vai para um outro lugar. Então, as meninas estão Aham. se identificando aí, tá vendo? Você vai arrumar outras mentorias. Pois então, o fato é esse, é que realmente o momento agora é de mudança e a gente precisa estar aberto para receber o que vier e se adaptar com facilidade. Tem gente que começou
agora que está começando a reagir ao que a gente estava, a toda essa mudança que a gente estava, tem passado já há alguns meses. Agora que algumas pessoas estão começando a cair a ficha e perceber que não vai ser tão rápido assim como elas imaginavam. E aí estão agora começando a mudar de planos. Porque a gente ainda fica preso num padrão de, do antigo, a gente não quer migrar para o novo. Por exemplo, eu estava com algum tempo atrás atendendo somente em consultório. Depois que a gente começou com a coisa do virtual, eu tenho atendido gente de fora de Salvador, muitas pessoas de fora de Salvador, né? Até de fora do Tem país. as Isso é muito buscas. interessante porque se eu tivesse dentro do consultório somente, eu estaria restrita ao público de Salvador somente. E hoje, sim, são outras possibilidades, são outras formas de interação, são outras oportunidades que a gente tem. Então, não é perda para ninguém, é somente encontrar uma outra forma de fazer algo. O que para a gente pode ser muito desafiador, com certeza, mas também pode ser muito recompensador, como eu já falei na coisa de tudo que eu produzi nesse período, né? Então, eu acho que tem esse ponto. E para as mulheres, no cenário do autocuidado, é um desafio encontrar esse tempo. Imagine que até o momento da gente começar a estar isolado, as mulheres tinham uma vida de ir para casa, trabalho e tal, voltar, não se cuidar. E agora, o que acontece? Mudou o quê? Nada. Ela continua sem tempo porque ela continua fazendo tudo que ela fazia antes e ainda assumindo as outras responsabilidades. Então, é mais que fundamental essa coisa do autocuidado, de dedicar esse tempo para si, de buscar. Não precisa ser todo dia, se não dá para ser todo dia, mas pelo menos algumas vezes na semana, tirar um tempo e fazer algo que você gosta, procurar alguém que você gosta, falar com alguém que você ama, que está longe de você, fazer uma videochamada. Hoje a gente tem tanto recurso, né? Tanto recurso, então assim. É interessante que essa pandemia, pelo menos, veio num período que a gente tem muitos recursos, né? Para usar a nosso favor nesse sentido. Exato. Então, é um mecanismo que a gente tem para fazer valer isso, da gente não se sentir isolado, da gente fazer coisas que a gente, num cenário normal, não conseguiria fazer. Um curso online, por exemplo, de você estar em casa, você conseguir estudar. Às vezes você está no trabalho e não dá tempo de você chegar e assistir. Se você for começar no horário, não dá tempo. Então você não faz, você abre mão disso. Hoje tem uma infinidade de coisas online acontecendo, cursos online acontecendo, muita coisa boa, muita coisa de graça, que não necessariamente é porque é boa, é de graça. Mas enfim, tem muita coisa para se escolher, então dá para ter alguma coisa, fazer movimentos que você não se sinta estagnado, sabe? Esse momento é um momento de crescimento, é um momento de colocar para cima as energias que a gente tem e sair da estagnação. E é Sim, fundamental a gente conseguir fazer isso. Se bacana. necessário, pedir ajuda, né? Poliana falou que também fez essa mudança de Salvador para São Paulo há 16 anos, com um filho de 45 anos e 45 dias de nascido. Foi uma decisão que não me arrependo. E a Rafaela falou que bom que existe a possibilidade de mudança, que senão ela ia enlouquecer se ficasse sempre no mesmo lugar. Porque muitas vezes a zona de conforto é desconfortável pra caramba. E de fato, né? Às Aham. vezes a gente se acomoda num lugar que não é tão bacana. Mas como a gente já está se encaminhando aí para os últimos minutos, eu queria te fazer a minha última pergunta, que eu tinha pensado em falar com você, que a preocupação com a desigualdade durante a pandemia fez com que a própria ONU lançou uma cartilha sobre os direitos das mulheres em meio à crise. E aí, no A Vida em Flor, você também está com uma iniciativa agora que se chama Jornada Feminino que Pulsa. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa jornada, para as meninas que estão assistindo a gente aí que quiserem participar, como que elas fazem, como é que elas se inscrevem, o que vocês vão tratar lá de bacana. Então, o Feminino que Pulsa vai ser uma jornada toda pelo WhatsApp, em que a gente vai ter. Eu não estou fazendo sozinha, eu estou fazendo com a Portal da Sacerdotisa.
a gente escolheu fazer isso em dupla, não porque uma precisa da outra, ou porque uma tem uma coisa e outra complementa. Não tem nada a ver com isso. A gente escolheu fazer juntas porque a gente tem uma relação de amizade bastante longa. Embora a gente domine as mesmas ferramentas, basicamente, a gente é, entende que a energia do feminino é a energia da colaboração, é a energia da troca, é a energia de fazer coisas juntas. E a gente quis trazer a energia dos clãs para poder construir essa jornada realmente como mando feminino, né? Dentro dessa energia de construção de clã, de pessoas que estão unidas para conseguir se erguer. Então, mulheres juntas para se erguer dentro do seu feminino. E são 9 dias de jornada toda pelo WhatsApp. A gente vai ter alguns momentos em que a interação vai acontecer. Que a gente vai ter interação. Todos os dias a gente vai ter alguns momentos em que a gente vai abrir o grupo para interação e a gente também vai estar disponível para trocar com essas mulheres coisas que elas precisem, alguma necessidade que tenham, alguma dúvida, mas toda atividade ela fica disponível o dia todo e a mulher faz no tempo dela. Né? Essa é a parte boa porque não dá para a gente ficar com é no horário X, aí fulano não pode, porque então a gente acha que tendo um guia direitinho, a mulher consegue fazer a atividade, consegue aproveitar aquele movimento que está sendo proposto ali e trazer depois para partilha ou partilhar de forma individual, como ela se sentir mais confortável. E a ideia é proporcionar isso, 9 dias em que a mulher vai ter autocuidado voltado para o seu feminino. Porque se a mulher não cuida desse feminino, o que acontece? O feminino ele acaba virando uma doença. Ele vira um sintoma, vira um mioma, vira uma menopausa precoce, ele vira uma série de coisas que não são saudáveis para uma mulher. Então a gente precisa lembrar que, apesar de estarmos em confinamento, o feminino precisa continuar sendo cuidado. Não aquele feminino que muita gente fala, que parece que é uma coisa de outro planeta. Não, gente, é o feminino em sua essência mesmo, né? É cuidar do feminino em sua essência. Então a gente quer proporcionar essa experiência para mulheres durante 9 dias. As inscrições podem ser feitas, pode seguir lá Vida em Flor, .terapias, ou no meu perfil também, aí Azevedo, também tem o link. E no portal da sacerdotisa também tem o link na bio. É só fazer a inscrição e participar da jornada que começa dia 23 de julho. É isso. Bacana, uma oportunidade boa aí para tirar esse momento para se cuidar, né? Para melhorar e para que suas relações também, em contrapartida, melhorem, porque com certeza você se sentindo bem facilita todo o resto, né? Então é isso, eu queria te agradecer por você ter topado esse bate-papo, foi super bacana e deixar o momento final aí para se você quiser fazer alguma outra colocação. Eu quero contar. Primeiro, eu quero agradecer também pelo convite. Foi massa a gente estar aqui juntas. Espero que em breve a gente possa estar juntas de verdade. Em breve a gente vai tomar café com Ceci, que ela já disse pra gente isso, né? Ok. Eu queria contar que o meu próximo... ela já tá botando coração. Sim, a gente tá vendo que você tá colocando aí. O que eu tô querendo anunciar é que eu vou abrir a pré-venda do meu livro, que é um livro sobre os arquétipos das deusas e os florais de Bach, em que eu faço algumas construções baseadas na orientação dos florais para mulheres, associando aos arquétipos das deusas gregas. Então é um livro que ninguém nunca escreveu, é um tema inédito. Eu estou lançando ele, fazendo o pré-lançamento para entrega em agosto. O livro ele vai ser feito inicialmente no formato artesanal, uma edição limitada, que é só uma edição de lançamento, para que depois ele ganhe a versão comercial dele. Mas primeiro eu vou fazer um lançamento como mando feminino, bem delicado, artesanal, com uma série de surpresas. Então eu estou abrindo a pré-venda e amanhã já quero estar com a pré-venda disponível lá no perfil, no meu perfil, Azevedo, e no perfil avidaemflow.terapias também. Quem quiser, tiver interesse em participar, esse livro serve tanto para a mulher que quer se conhecer melhor dentro dos arquétipos e entender os florais que podem ajudá-la, quanto também para pessoas que são terapeutas florais e que podem ter uma forma mais prática para conseguir fazer a orientação para suas clientes. É isso. Mila, obrigada. Foi muito bom estar aqui com você, com vocês também, gente. Obrigada por terem participado. Né? Agradeço muito o convite e é isso.
Agradecer também o pessoal todo aí que participou, Rafa, Ceci, a Isabel, a Pati. Tem um homem entre nós aqui também, olha que a gente está falando deles, hein? Antônio Carlos. É bom ter homem entre nós para ele aprender e repassar para os demais. Mas esse daí eu sei, esse daí já repassa para os demais Tá tranquilamente. vendo? Muito bem. Obrigada, gente. Até a próxima live agora que a gente vai fazer, dia 1º, aqui no perfil do Feminine Além. A Rafa, que está aí assistindo, e a Ana Paula vão conversar com a Alexandra Richter, que é uma atriz. Então, fiquem de olho aí que vem coisa boa pela frente também. Coisa linda. Também Serginho, não você tem tá outro, linda tem demais, outro homem aí Serginho. também. Tchau. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.